Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo de hoje não gosta muito de falar em pecado. A gente sabe disso. Parece fora de moda falar que o pecado ofende a dignidade humana, ofende Deus e ofende os outros. Isso porque tudo é relativo. Se me faz bem, que mal há nisso? É assim que eles dizem, meus irmãos, porque é pecado se há amor. Então são afirmações do mundo de hoje para as quais nós cristãos, meus irmãos, precisamos estar atentos. Porque nós também vamos nos esquecendo de que a estrutura do pecado pode corroer o nosso coração, limitar a nossa experiência com Cristo Jesus e no juízo eterno nos privar da presença de Deus. Jesus sabia que o pecado era e é tão nocivo ao ser humano que diante de um paralítico a primeira coisa que lhe ocupa a atenção é com o pecado que está presente na vida daquele homem, meus irmãos. Porque Jesus era conhecedor dos corações. Bastava um olhar para ele fazer já o diagnóstico espiritual da vida da pessoa. Então, quando ele viu aquele homem, certamente viu que tinha algo dentro do coração dele para ser perdoado. O pecado é uma ferida, meus irmãos, e como nós temos medo de mexer nas nossas feridas, como temos medo de muitas vezes de desinfetar uma ferida lavando-a com álcool, isso para nós é terrível, porque arde e temos medo disso, meus irmãos. O perdão dos pecados é de fato a forma mais alta de cura, e o Senhor quer libertar nosso coração. O sacramento da confissão faz isso, meus irmãos, conosco, com as nossas feridas espirituais. Limpa a ferida para que ela seja curada. Por isso, a confissão é tão pouco buscada e tão pouco compreendida nos dias de hoje, meus irmãos. E também nós carecemos, infelizmente, de bons confessadores. Muitos fiéis por aí expõem as suas feridas para serem curadas, e para elas é oferecido um calmante, um entorpecente, um relaxante de consciência e outras terapias paliativas que não conduzem para a cura. Isso é trágico, meus irmãos, quando nós, sacerdote, traímos o ministério que recebemos, traímos o ministério da cura que nós exercemos no momento da confissão. E vamos enganando as pessoas, conduzindo-as para o erro. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, também nos liberte como sacerdote, como ministro do sacramento, da confissão e de toda e qualquer situação que tenha nos afastado da verdade. Jesus apresenta a felicidade verdadeira para que aquele homem, porque a felicidade de uma vida não está no fato de uma pessoa caminhar com as próprias pernas, ou ela ser ajudada por algo, ou por alguém. Para caminhar, meus irmãos, a felicidade está no fato dela ser livre de tudo que há paralisia, de tudo que endurece o seu coração. Isso é uma vida infeliz. A menina mártir que nós celebramos hoje, nesse dia, Santa Maria Gorete dizia ao seu algo que tentava buscá-la: isso é pecado e Deus não gosta. Ela teve que pagar com o seu próprio sangue o preço do zelo pela castidade, antes de pedir uma cura. Vamos pedir o perdão dos nossos pecados, meus irmãos. O perdão dos pecados é, de fato, a forma mais alta de cura. E o Senhor quer libertar o nosso coração, meus irmãos, do pecado. Desça sobre vós
a bênção do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Compartilhe, comente, deixe o seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus.